Bom dia, família de concurseiros. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o uso da crase. Quando o uso da crase é facultativo, é uma questão típica de concurso. E também vou resolver exercícios com vocês. São 6 exercícios sobre crase e 3 exercícios sobre pronomes. Então assista a esse vídeo até o final, ok? Então vamos lá. Primeiro, quando a crase é facultativa. Quando o uso do acento grave é facultativo. São apenas 3 casos, que eu até coloquei aqui para vocês exemplos para a gente analisar, tá? Vou colocar aqui o exemplozinho para a gente analisar. São 3 casos que você tem que lembrar para o seu concurso, em que você pode ou não utilizar o acento grave, tá? Lá no seu concurso vai perguntar assim: qual dos exemplos abaixo você poderia ter o caso de crase facultativa? Então vamos observar aqui, analise comigo os exemplos. Eu tenho, qual é o primeiro caso que a crase, o uso do acento grave vai ser facultativo? Quando é o caso do uso do nome próprio. Entreguei algo a alguém. Esse alguém é a Paula, né? Que vai ser o quê? Um substantivo próprio, tá? Então eu posso usar o acento grave ou não. Observe o exemplo. E aqui fiz até oposição de confirmação com o caso do masculino, que é Roberto. Olha, entreguei o cartão a Roberto, ou posso dizer, entreguei o cartão ao Roberto. Olha no caso de Laura, contei algo a alguém. Contei a Laura o que havia ocorrido na noite passada. E no outro caso, contei a Laura com a presença do acento grave, tá? Então, qual é o primeiro caso em que o uso do acento grave vai ser facultativo? Quando é diante de substantivo próprio. Qual seria o segundo caso? Vamos observar o exemplo aqui. Diante de pronome possessivo feminino. Então, eu tenho: cedi o lugar à minha avó. Eu posso tanto usar o acento grave aqui ou não. Eu fiz uma oposição aqui com o masculino. Aqui o exemplo aqui que eu encontrei. Cedi o lugar a meu avô, cedi o lugar ao meu avô. Eu posso, daqui também foi o mesmo caso, que eu poderia usar ou não o artigo, tá? Aqui, caso masculino. O acento grave, é claro que só vai aparecer no caso de palavras femininas. Olha, diga à sua irmã que estou esperando por ela. Digo algo a alguém. Então, eu posso ter ou não a presença do artigo feminino. Então, claro que eu vou também ter ou não a presença do acento grave. Então, esse é o segundo caso em que o uso do acento grave, que é a crase, é facultativa. Terceiro caso seria no caso de depois da preposição até. Fui até a praia, eu posso não ter o acento grave. Fui até a praia com a presença do acento grave. Então, nesse caso aqui, eu posso, tá? Ter ou não a presença do acento grave. Aqui, ó, acompanhei-o até a porta sem o acento. Acompanhei-o até a porta com a presença do acento grave. Olha aqui em caso de horas também. A palestra vai até às 5 horas da tarde. Tem aqui sem o acento grave e aqui com o acento grave. Por quê? Porque é depois do uso da preposição até. Então, o que percebemos aqui, o que você tem que gravar para o seu concurso, que a crase vai ser facultativa, ou o uso do acento grave vai ser facultativo diante de nome próprio, diante de possessivo feminino e depois da preposição até. É para você, gravar esse ponto. Agora, vamos resolver alguns exercícios primeiro sobre o uso do acento grave, né, da crase. Vamos ver aqui o caso. Olha, os exercícios. Vamos ver esse exemplo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque está um pouquinho grande. Aí não está encaixando na câmera. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora ficou melhor, né? Então, vamos analisar esse primeiro exemplo. Olha, vamos ver se vai ter ou não acento grave. Como é que a gente resolve a questão do concurso? Opção que preenche corretamente as lacunas. Então, o que preenche corretamente?
Qual é a grande dica na hora de você resolver essa questão de concurso? Você lembrar do que quando você não usa o acento grave. Quando você não usa diante de verbos e palavras masculinas, certo? Então eu tenho: o gerente dirigiu-se à sua sala. O que a gente acabou de aprender agora? Que diante de pronome possessivo feminino é facultativo. Então aqui poderia ou não ter. E pôs-se a falar. Olha, o que eu observo? Falar é verbo, não é palavra feminina, então não tem acento grave. Qual desses casos aqui não tem no segundo? C, D e E. Então vai ser uma dessas aqui a resposta certa, tá? Agora vamos ver o outro caso ali, que é todas. O que eu percebo aqui? Eu percebo que eu vou usar o a, que aqui só tem singular no último caso. Tá vendo aqui nessa coluna? Só tem singular. Mas só que todas está no plural, certo? Então é claro que não vai ter. Então qual dessas aqui que não tem? É a letra C. A C não tem, a A não tem, que está correto. E a letra C, a primeirazinha aqui, poderia ser facultativa ou não. Então tanto faz, tem. Resposta certa é a letra C. Vamos ver o exercício número 2. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Então, de novo, que é o corretamente. Vamos ver o que está correto e o que estaria errado. Recorreu à irmã, certo? Recorreu a quem, né? A irmã, certo? Aqui teria o acento grave. E a ela. O que aconteceu aqui? Diante de pronome pessoal do caso reto, eu não uso o acento grave, não uso, tá? Então, diante de eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós não usamos o acento grave, tá? E a ela se apegou como a uma tábua. No caso de uma, toda vez que eu tenho uma palavra com sentido indefinido, eu também não uso. Uma é um artigo indefinido, mas também diante de pronomes indefinidos, como alguém, tá? Algo nesse sentido, não vai ter acento grave. Então, qual vai ser a resposta certa? Vai ser a letra E. Olha aqui, letra E. Eu tenho o primeiro com acento grave, e os outros dois casos não apresenta o acento grave, perceberam? Agora, olha o exercício número 3. Vamos ver o 3. 3 aqui. Eu tenho: sentou-se à máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. O que eu percebo aqui? Eu percebo que reescrever é um verbo. Diante de verbo, eu não uso o acento grave, tá? E aqui eu tenho uma a uma. Qual é a outra regra que nós aprendemos? Que com palavras repetidas eu também não uso o acento grave. Então eu tenho uma a uma, dia a dia e assim por diante, não tem acento grave. Quais seriam as letras que as duas últimas não têm? Seria a letra D, né? Olha, é a letra D, o gabarito. Olha, não tem, ó, tem no primeiro apresenta o acento grave e as duas últimas não apresentam acento grave. Gabarito do número 3, letra D. Vamos ver o número 4 agora. Número 4. Olha, assinale a frase em que a ou as está mal empregado. Agora você vai procurar o erro. O que está errado aqui? Vamos observar. Amores à vista. Esse uso aqui do acento grave que eu ensinei na aula passada, e para vocês que estão aqui, tem 2 vídeos aí aqui no Facebook, que eu coloquei aqui na minha página. Um sobre a aula quando usar o acento grave, quando usa a crase. Então, assista ao vídeo. O outro sobre o uso dos pronomes demonstrativos em 3 casos que mais caem em concursos. Assistam os vídeos anteriores que estão aqui na minha página. É só você ir lá na parte de vídeos e assistir. Aí você vai entender essa regrinha que eu vou falar agora. Na letra A, se eu tiver a vista sem um acento grave, eu estou falando dos meus olhos, do que está no meu, assim, do que eu estou vendo, tá? Com a presença do acento grave, é porque eu estou pagando em cash, né? Em dinheiro, amores à vista, né? No sentido de que eu estou pagando por eles agora, tá? Em cash. B, referi-me às 100 razões do amor. Lembrando que 100 razões é um substantivo plural feminino,
Substantivo, composto, plural, feminino. Olha que coisa enorme, né? Então, aqui referir-me a está certo também. Tanto no anterior, amores à vista, e referir-me às sem razões está correto. Vamos ver a letra C. Desobedeci às limitações sentimentais, tá? Então, aqui também estaria correto, porque desobedeci a quem? As limitações é a palavra feminina plural e esse as também está no plural, então está correto. Agora a letra D. Estava meu coração à mercê, é uma expressão adverbial feminina com o acento grave fixo. Então é tipo uma memorização isso aqui, está correto. E a letra E, que sobre é claro que vai estar errado, agora é errado por quê? Porque teria que ser as provações, tá? Para ter o acento grave. Por quê? Porque a palavra provações é um substantivo feminino plural. E aqui a pessoa só quis colocar a preposição no singular. Então ela ficaria sozinha sem um acento grave. A resposta certa é 4, letra E, ok? Número 5, vamos ver o caso do número 5. O número 5 vai envolver mais duas matérias. Quais são as matérias? Quando eu uso o a sozinho para falar de ideia futura, quando eu uso o a do verbo haver para falar de tempo passado. Então, preste atenção. No número 1, olha aqui o número 1. Preciso falar acerca de 3.000 operários. A expressão acerca de não tem acento grave, certo? Você já tem que decorar isso aqui. Acerca de não tem acento grave. 2. Daqui a alguns anos, tempo futuro. Então, só pode ser o a sem o acento grave. Eu tenho o azinho só para falar de tempo futuro. Quando eu tenho há dias está desaparecido, eu estou falando do tempo passado. Então, vai ser a do verbo haver. Então, qual das questões aqui, dos itens? O terceiro item é o verbo haver, só a letra A. Então, a letra A é que acerta. Só a letra A tem o A do verbo haver no terceiro caso. Então, essa já seria, você já mataria no concurso. Como resposta certa, não precisava nem analisar o resto, tá? Aqui já está a resposta. Mas vamos analisar por que a outra vai ter e não vai ter. Vamos ver. Vindos de locais distantes, todos chegaram a tempo. Primeiro que tempo é palavra masculina, o tempo. Então, é claro que aqui não tem. E a reunião é palavra feminina. Então, esse A aqui vai ter o acento grave. Então, está correto. Vai ser gabarito letra A, tá? Número 6. Vamos observar o número 6 agora. Número 6. Olha o número 6. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Aí a gente está procurando o que? O que está correto. Eu tenho que me lembrar do que eu estou fazendo. Número 6. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. Letra A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. O que eu falei lá no início? Que diante de palavras indefinidas, eu não uso acento grave. Alguém é um pronome indefinido. Então, esse A não tem acento grave. B. Ele se referiu a quem? As pessoas de boa memória. Então, aqui está correto. A resposta certa já seria a letra B. Mas vamos analisar porque a C, D e E estão erradas. Vamos ver. As pessoas aludem a uma... Olha aqui o uma ideia de indefinido. Por quê? Porque uma é um artigo indefinido. Então, eu não uso esse acento grave aqui. D. Ele passou a ser entendido a partir de... Gente, a expressão a partir de não tem acento grave. Partir é um verbo no infinitivo, não pode ter esse acento grave aqui. E a letra E também, olha, os livros foram entregues a ele. O que eu falei também inicialmente? Que diante de pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, não tem acento grave. Então, o gabarito correto, que eu já havia dito, né? Seria a letra B, a única questão certa aqui. Isso, então fechamos o que eu ia falar sobre acento grave. Analisei 6 exercícios. Agora vamos analisar 2 exercícios sobre o uso de pronomes. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui para vocês analisarem sobre esse assunto. Então eu tenho: complete as frases a seguir utilizando os pronomes demonstrativo este e esse. O que você vai lembrar? Que quando é para apontar uma coisa, né? Eu vou utilizar o este para a primeira pessoa, eu que estou falando, se algo está na minha mão. E esse para
com quem eu estou falando, a segunda pessoa, que está na mão daquela pessoa. Então, quando eu tenho o carro que está comigo, vai ser o quê? Este carro que está comigo. E olha o segundo caso, carro que está com você, a segunda pessoa. Então, vai ser esse carro que está com você é cinza, tá? Então, eu tenho, no primeiro caso, este carro que está comigo e esse carro que está com você, certo? Para vocês gravarem aí para estudar para o concurso. No número 6 também, olha esse 6 aqui, que é o caso do aquele e este. Quando eu tenho duas orações, tá? Em que a primeira oração faz referência a duas coisas, dois objetos, e a segunda quer se referir aos termos anteriores e evitar a repetição. Então, eu tenho Florianópolis e Salvador são duas capitais brasileiras. Para o termo mais distante, eu tenho que usar aquele, e o mais próximo eu tenho que usar este. Então, vamos observar. Ele falou, pontinho, pontinho é capital da Bahia. É o termo próximo que é Salvador. Então, eu digo, esta é capital da Bahia. E Florianópolis é o termo mais distante em relação das duas orações. É Florianópolis. Eu digo, aquela é capital de Santa Catarina. Aí o aluno acha que é essa posição. Não, olha o segundo caso. José de Alencar e Bernardo Guimarães são autores românticos. Quem escreveu Iracema é o que está mais distante. Então, eu digo, aquele escreveu Iracema. E este, que é o que está mais próximo, dentre as duas orações, eu digo, este, a escrava Isaura, tá? Essa questão também aqui, essa questão é típica de concursos também públicos, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? A aula foi sobre crase e uma revisão, né, sobre crase e pronomes. Eu vou ver se eu separo mais exercício de pronomes para vocês, é porque eu não tive tempo de separar questões de concurso sobre pronomes, mas eu vou tentar preparar mais. Percebi que os alunos, de modo geral, gostam muito de análise de exercícios, então vocês me contem aqui se vocês gostam dessas análises de exercícios, tá? Coloquem aqui para mim, digam qual é a matéria que vocês querem na próxima aula. Eu sempre falo isso, mas vocês não escrevem nada, então vou aguardar aqui os comentários de vocês. Coloque aqui embaixo qual a matéria que vocês gostariam que eu falasse, ou que eu resolvesse questões de exercícios. Escrevam para que eu possa preparar mais material direcionado para a necessidade de vocês e vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês, que é o quê? Passarem o concurso público. Ok? Um beijo, gente. Bye, bye.